Top Gun Maverick é dedicado a Tony Scott. Tony Scott foi o diretor do Top Gun original. Infelizmente, ele não pôde dirigir Top Gun Maverick por um simples motivo: ele não está mais entre nós. Esse ano também completa 10 anos que o cinema perdeu Tony Scott em uma tragédia. Engraçado que Tony Scott ele vem de uma geração de cineastas britânicos que mudaram o panorama do cinema pop americano nos anos 80, mas ele nunca teve o reconhecimento ou prestígio de seus pares, como Adrian Lyne ou como seu próprio irmão, Ridley Scott, né, seu irmão mais velho, que sempre foi o genial, né, o cara que fez Blade Runner, o cara que fez Alien. O Tony Scott ele nunca teve esse status, mas ele sempre foi um diretor muito consistente e com um apuro visual muito particular, principalmente porque ele trouxe muita coisa da publicidade para o cinema. O Tony Scott talvez fosse o Michael Bay antes de existir um Michael Bay. Então Tony Scott, depois de ele fazer a carreira dele em publicidade, trabalhando com o irmão dele na Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos começar a dirigir filmes e fez Fome de Viver, um filme de vampiros com David Bowie e Catherine Deneuve e a Susan Sarandon também, que é um filme que eu acho um barato, mas que na época foi um fracasso de bilheteria. Pouca gente viu. Visualmente ele é incrível e tem aquelas coisas que a gente se habituou a chamar de visual MTV, né? Muita luz, muita fumaça, muita câmera refletida com luz e fumaça, né? Muitas silhuetas, e é um filme que chama a nossa atenção visualmente e talvez não tivesse esse estofo todo. Eu discordo, eu acho que Fome de Viver é um grande filme de vampiros, né? E tem David Bowie, então desculpa, tem David Bowie. Acabou, o filme é bom por causa disso e aceita o que eu tô falando. E quem assistiu Fome de Viver foram justamente o Don Murphy e o Jerry Bruckheimer, que acharam que o Tony Scott talvez tivesse a pegada visual que eles queriam para dirigir Top Gun. Porque eles compraram o roteiro de Top Gun, mas eles queriam fugir um pouco do esquema do cinema clássico. E não que o cinema clássico fosse ruim, obviamente não é. Mas o cinema americano estava saindo de um hiperrealismo nos anos 70, né, com diretores como a Coppola, Scorsese, Hal Ashby, Alan Pakula, Sidney Pollack, que estavam fazendo filmes muito densos e muito importantes e muito realistas e muito urbanos. E ao mesmo tempo que os diretores que faziam fantasia estavam revisando a sua própria nostalgia, né? De George Lucas ao próprio Brian De Palma, a claro Spielberg com Caçadores da Arca Perdida. O Don Murphy e o Jerry Bruckheimer não queriam isso, eles queriam uma visão com um estilo diferente. Eles viram em Tony Scott e em Fome de Viver o estilo que eles queriam. Contrataram o Tony Scott para fazer Top Gun e é claro que deu tudo absolutamente certo. Ele fez o filme que eles queriam, foi um fenômeno de bilheteria e o Tony Scott acabou sendo o diretor para para os produtores chamarem, quando eles queriam um visual um pouco mais estilizado. De todos esses diretores britânicos que foram trabalhar em Hollywood nos anos 80, talvez Tony Scott seja o que melhor entendeu esse casamento de estilo super particular com o mínimo de substância que a gente pode dar aos filmes dele. E eu acho que ele tem uma reputação muito negativa, porque os filmes eram muito bonitos, mas não tinha muito que a gente trabalhar. Eu acho que isso está errado. Eu acho que tinha uma conexão muito humana dos personagens dele. Todos os filmes dele são sobre os personagens, nunca é sobre só o visual. E talvez por causa disso, muitos filmes dele foram redescobertos com o tempo como filmes cult que podem ser reassistidos sob uma nova luz, né? Talvez o maior exemplo disso seja o último Boy Scout do Bruce Willis. Então Tony Scott era o cara que os estúdios iam atrás quando eles queriam um pouco mais de substância. E quando ele tinha um roteiro melhor trabalhado, os filmes sobrevivem ao tempo. É o caso de Amor a Queima-Roupa, com o Christian Slater e a Patricia Arquette, que é um filme de ação e romance, mas que tem tanta coisa acontecendo e que visualmente ele é tão interessante e tem talvez um dos melhores monólogos do cinema moderno, que é com
uma conversa, né, do Dennis Hopper, que faz o pai do Christian Slater, com o personagem do Christopher Walken. É um filme que é brilhantemente bizarro, totalmente esvaziado, escrito pelo Quentin Tarantino, e isso tá no filme, e é um filme que precisa ser redescoberto pelas plateias novas, né? Esse mesmo status cult acompanha também a Chamas da Vingança, com o Denzel Washington, que é um filme de vingança que seria rodado no Brasil, né? Depois de Cidade de Deus, muitos produtores queriam que o Brasil fosse cenário desses filmes de drogas e favela e traficantes e tal. Acabou sendo filmado no México, né? Que talvez seja um tantinho mais violento do que o Brasil. E eu acho muito legal que esses filmes com Denzel Washington, que o Tony Scott fez, acabaram firmando a parceria mais duradoura que ele teve no cinema. Porque eu falei de Maré Vermelha, que ele fez com ele, Chamas da Vingança também, e no fim eles acabaram filmando Déjà Vu, o último filme do Jerry Bruckheimer, e mais 2 filmes, né? O Sequestro do Metrô 123, que é uma refilmagem de um clássico dos anos 70, que ele fez com Denzel Washington e John Travolta, e finalmente um filme chamado Incontrolável, com o Denzel Washington e o Chris Pine, que eu acho um filme muito legal. É um filme sobre um trem desgovernado com 2 caras que tem que tentar parar esse trem. E, de novo, tinha tudo que a gente pode esperar num filme do Tony Scott. Velocidade, conexão entre os personagens, aquela coisa da condição humana que a gente pode se identificar com um visual mega explosivo. Tony Scott, no fim da carreira dele, ele estava desenvolvendo um filme para entrar no jogo dos super-heróis. Ele estava desenvolvendo Nemesis, que é um personagem do Mark Miller, que criou Kick-Ass e criou Kingsman. Então, é um personagem independente e era assumidamente um super vilão que mata geral. Então, ele estava tentando trazer essa pegada visual que ele tem com um pouco mais do espírito do tempo que a gente já tinha no novo século. Então, Tony Scott é um cara que estava antenado. Tudo isso foi interrompido em 2012, né, em agosto de 2012, quando ele saltou de uma ponte em Los Angeles, né, ele cometeu suicídio em Los Angeles, e no começo ficou aquela coisa de causas não muito explicadas. Depois o irmão dele, o Ridley Scott, deu uma entrevista 2 anos depois, falando que o Tony Scott sofria de um tipo de câncer, embora não tivessem, né, os médicos que examinaram ele depois da tragédia não acharam nenhum traço da doença no corpo dele, então acredita-se que ele sofria de depressão. E isso nos privou de um diretor muito particular e cheio de personalidade, que 36 anos atrás disparou o cinema de ação moderno com Top Gun. E no próximo vídeo a gente vai falar justamente do legado que Top Gun deixou para a cultura pop.